Boa noite, boa tarde a todos. Que sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública da Associação de Física e Espiritismo, a RAF Lagos. Vou dar alguns informes para que a gente possa ficar por dentro de o que está acontecendo e como acontece. A Associação Física e Espiritismo, quem não conhece, uma associação criada aqui no CELD para começar a estudarmos um pouquinho a ciência, o envolvimento com a doutrina espírita, e está ganhando campo, né? Já tem uma associação da AFRIFES, já tem uma em Itajubá se formando também. Então, estamos tentando trazer a ciência de uma forma mais clara, mais interativa com a filosofia, com a religião, para que a gente possa ver que não tem bicho de sete cabeças, né? No final tudo é amar, essa é a síntese das coisas. E a gente pode pegar nossas palestras no canal da TV Regeneração no YouTube, vai na playlists e lá tem uma playlist da Associação de Física, tem todas as nossas palestras lá realizadas aqui. Nós temos também o nosso site, que é www.aflagos.org, para não esquecer, né? .org.br, e lá nós temos alguns artigos, temos algumas canais de comunicação como e-mails, apps, que a gente pode interagir, fazer perguntas, buscar as novas exposições, novos encontros que teremos, e tem os links para as palestras aqui. Hoje, nós temos o prazer de ter aqui o Cremildo Freitas, né, que é da Associação de Física do Rio de Janeiro, trazer o estudo, a inteligência artificial e o espiritismo, um tema atual, um tema que dá para fazer muitas perguntas depois aí também. A gente vê que a palestra vai durar por volta de 50 minutos, e logo após, nós vamos deixar uns 15 a 20 minutos para que a gente possa interagir, né, tirar nossas dúvidas a respeito do tema, dentro do que a gente puder responder, né, e auxiliar cada um aqui presente. Para que a gente possa adentrar as vibrações de Gabriel Delane, de Baltazar, de Espírito dessa casa, vamos ler uma parte do Evangelho com bastante atenção, para que a gente possa entrar em sintonia vibracional. O tema escolhido para hoje está no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, intitulado Aliança da Ciência com a Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma ou de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seus complementos, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão num mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmentida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. A ciência e a religião até hoje não puderam se entender, porque, cada uma encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no acontecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis também tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez comprovadas pela experiência, fizeram surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão
e a razão nada encontrou de ilógico. Na fé, o materialismo foi vencido. Entretanto, nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir em lugar de se entregarem a ele. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu final e vai marchar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém poderá se opor porque estão nos desígnios de Deus e porque resultam da lei de progresso, que é a lei de Deus. Então, envolvidos pela palavra desse Evangelho, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a nosso irmão maior, irmão querido Jesus, a Baltazar, que dirige essa casa com muito carinho, a Gabriel Delane, que é o patrono da Associação de Física e Espiritismo, e aos espíritos que apoiam aos estudos altivos e a Jorge. Mestre Jesus, que possa nessa tarde em especial envolver o Cremildo, que ele possa ser intérprete fiel de suas palavras, que possa trazer a ciência de uma forma clara, de uma forma que possa tocar nossos corações, para que possamos adentrar e fazer o link com a parte religiosa. Então, Mestre Jesus, que possamos, Senhor, através da fé, através da razão, encontrar o nosso direcionamento nesse planeta. Que possamos entender a vida espiritual e que possa, Senhor, sustentar todos aqueles que aqui não puderam estar. Que essa mensagem possa alcançar através da internet, através dos meios tecnológicos, cada lar, cada casa, tocando o coração para o Evangelho do Senhor Jesus. Então, Senhor, daremos início ao nosso estudo em seu nome e principalmente em nome de Deus. Graças a Deus. Então, agora, vamos passar a palavra para o Cremildo. E também vou dar uma boa tarde, antes que eu esqueci, a nossos internautas que nos acompanham pela TV Generação. Nossas palestras também são ao vivo. É só entrar no canal no site www.tvgeneracão.org.br que vai estar lá passando. Então, um bom estudo a todos. Cremildo, olha contigo. Boa tarde a todos, senhores, senhoras, irmãos em Ideal Espírita. Nossa palestra vai ser justamente sobre o tema que nós lemos no Evangelho, sobre a associação, ou melhor, o termo que Kardec usou é aliança entre a ciência e a religião. Então, nosso tema de hoje é inteligência artificial e espiritismo. Nós vamos falar desse assunto que está em moda, né? Todo mundo, as principais empresas estão lançando produtos nessa área de inteligência artificial, e vamos ver que isso se alia muito bem a muitos itens ou questões descritas no Evangelho. Antes de mais nada, falar sobre a nossa revista, a Fóton. Ela está disponível no site da AFRIO. É uma revista que já está no seu número 16. Foi lançada agora em agosto, seu último exemplar mais recente. Pode ser baixada gratuitamente no site da AFRIO. Bom, o tema é esse, inteligência artificial e espiritismo. Depois o meu e-mail vai ficar disponível para todos que quiserem conversar, aprofundar o tema depois, mandar e-mail, trocar informações. Nós temos bastante slides. Eu fiz aqui um pequeno roteiro, né, que a gente vai estudar na tarde de hoje. Nós vamos fazer uma introdução,
vamos falar sobre alguns conceitos doutrinários sobre o princípio inteligente, né? Nós vamos os principais campos de aplicação da inteligência artificial, um histórico sobre a pesquisa, paralelo dos resultados, né, e a doutrina espírita, e uma conclusão. Eu coloquei umas imagens ali, alguns talvez se lembrem desses personagens, né? Na minha infância, eles aguçaram a minha curiosidade sobre a IA, né? Aquele robô do Perdidos no Espaço, né? E a empregada dos Jacksons, né? A doméstica. Bom, o que é inteligência, né? O que a ciência chama de inteligência? É a capacidade de um agente, né, de realizar uma ação em resposta a um estímulo externo. Então, qualquer agente que tome uma atitude em função de um sentimento ou de uma percepção, a gente chama de agente inteligente. Próximo. E o que é aprender? Aprender é melhorar a performance, né? Quando nós fazemos uma determinada ação, nós temos um resultado esperado dessa ação. Se não mudarmos a ação, o resultado permanece o mesmo. Não se pode obter um resultado diferente se você está fazendo as mesmas coisas. O que é aprender? Aprender é você modificar o seu estado, é modificar a sua ação e, com isso, melhorar o resultado dessa ação. Então, quando nós aprendemos, nós melhoramos o resultado das nossas ações. Próximo. E o que é conhecimento? É um conjunto de aprendizados armazenados. Então, nós temos uma capacidade de aprender, que é o que a gente chama de inteligência. Nós temos o conhecimento, que é o resultado, né, das aprendizagens que nós temos durante um determinado tempo. Próximo. É uma linguagem, parece um pouco técnica, mas eu vou explicar simplificadamente. Algoritmo é a mesma coisa que um procedimento em computação. Então, se eu peço computador para somar 2 com 2, o resultado será 4. Né? Para um computador que não tem aprendizado, que não aprende, o resultado é sempre o mesmo, para um mesmo conjunto de entradas. Então, se 2 mais 2 nunca vai ser diferente de 4, porque ele não tem capacidade de aprender. Mas o que faz com que um computador tenha uma atitude diferente? É justamente quando ele é capaz de aprender. E a gente vai ver que o grande incremento da inteligência artificial é que ela veio tratar de problemas que são tantos casos que era impossível você programar tudo. Então, a inteligência artificial, ela veio tirar a limitação que a gente tem dos algoritmos. Quando a gente quer solucionar um problema através de um programa, a gente tem que programar passo a passo do que o computador vai fazer, né? Só que existem casos em que existem problemas que são tantos casos que é impossível você tratar caso a caso. E aí você tem que tratar com essa técnica de inteligência artificial. Tá? Que a gente vai falar um pouco mais, em linhas gerais, o que vem a ser essa coisa chamada aprendizado de máquina. O que faz uma máquina aprender? Oi? Tá mesclado.
Isso. Bom, vamos ver agora como que... Esse também é um do nosso tempo, né? O C3PO, né? De Guerra nas Estrelas. Como que a doutrina espírita trata a inteligência e a evolução? A doutrina espírita, ela trata o espírito como sendo o quê? Um princípio inteligente. Né? E a questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, o que é espírito? Princípio inteligente do universo. Ora, então, o universo produz uma coisa que a gente chama de princípio inteligente. Que coisa é essa? Nós não sabemos. Né? Os espíritos não sabem a constituição do que é o espírito. A gente sabe que existem 3 coisas no universo, né? Deus, matéria e espírito. Né? Matéria a gente tem uma vaga noção, porque nem todos os tipos de matéria ainda foram descobertos. Mas espíritos, de que é feito o espírito? Não se sabe. Né? Quando os espíritos são produzidos? Também não se sabe. Então, nenhum espírito sabe a sua própria idade, porque não sabe quando foi produzido. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada de princípio inteligente. Ou seja, é algo que tem capacidade de aprendizado. Próximo. E o que a gente quer saber é se o homem é capaz de produzir também essa mesma coisa chamada princípio ou agente inteligente. Né? Outra questão importante para a gente, anterior. Próximo. Outra questão importante é essa 24. Né? Espírito é sinônimo de inteligência? A resposta, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ou seja, quando os espíritos respondem para Kardec que o espírito é um princípio inteligente, ele não está dizendo que são sinônimos. Espírito é algo que a gente não consegue definir com as nossas palavras e com o nosso conhecimento ainda. E esse algo, que a gente chama de espírito, tem um atributo que é chamado inteligência, ou seja, uma capacidade intrínseca de aprendizado, de aprender. Qual a fonte da inteligência? A inteligência universal. Significa o seguinte, que existe no universo algo, algum lugar, não sei se é geograficamente circunscrito, mas existe em algum lugar no universo que existe uma certa quantidade de inteligência universal. Dessa quantidade de inteligência universal, Deus individualiza uma porção dessa inteligência universal. Essa porção individualizada, nós vimos que é simples e ignorante. Então, o espírito é uma porção individualizada dessa inteligência universal, e essa porção individualizada tem inteligência, ou seja, ela é capaz de aprender, começando de um estado sem nenhum conhecimento, simples e ignorante, até os estados mais avançados de conhecimento, né? Que são os espíritos puros. Próximo. A inteligência em todos os reinos da natureza, esse assunto é um pouco controverso. Né? Existe uma parte do Livro dos Espíritos que fala sobre os 3 reinos. Né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Né? Também, bom, a ciência vai evoluindo, né? Essa é a classificação que nós tínhamos no século XIX. Hoje não temos mais 3 reinos somente, né? Nós temos uma quantidade de reinos maiores.
né? Sem falar nos vírus, que é um reino à parte, né? Então, existe inteligência nesses reinos? Vamos ver o que Leon Denis diz. Por favor, anterior. Isso. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, diz o seguinte: a inteligência dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica e adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. Ou seja, segundo Leon Denis, esse princípio inteligente, ele já anima os seres vivos e até antes da substância ser propriamente de um ser vivo, ela pode ser animada já com um princípio inteligente. Vamos ver o que Gabriel Delany diz. As manifestações da inteligência se confundem quase nos reinos inferiores com as reações puramente físico-químicas que determinam esses movimentos mecânicos, aos quais os fisiologistas chamam de tropismo. Muita gente questiona, por exemplo, o vegetal ter inteligência. Será se o vegetal é ausente de inteligência, não existe inteligência num vegetal, por exemplo? Existe, porque a primeira definição que nós vimos é que agente inteligente, tanto seja um princípio espiritual, que é um agente inteligente criado por Deus, natural, um agente inteligente natural, quanto um agente inteligente criado pelo homem, ou seja, a inteligência artificial, o que é um agente inteligente, independente de ser natural ou artificial? É aquele que toma uma decisão respondendo a um estímulo do meio. Os vegetais têm um comportamento chamado de tropismo. Não sei se vocês já ouviram falar desse comportamento. E o tropismo tem vários tipos de tropismo, que demonstram claramente existir uma resposta ao ambiente. Por exemplo, existe uma coisa chamada de fototropismo. Isso acontece muito na floresta amazônica. Você olhando a floresta amazônica de cima, parece que é um tapete verde, mas não é um tapete verde. Árvores da mesma espécie têm crescimentos diferentes, dependendo de onde elas estejam. Se elas estão num vale ou se estão no alto da mudança, de uma montanha, por exemplo, para competir pela luz. A luz faz com que as que estão em regiões mais profundas, em vales, cresçam mais do que as que estão em regiões mais elevadas. Isso não é resposta a um estímulo externo? É um tipo rudimentar de inteligência, mas é inteligência definida pela ciência, porque é resposta a um estímulo do ambiente. O quimiotropismo, que é o que acontece também com árvores em regiões em que tem pouca água, por exemplo, e que as raízes crescem em direção ao rio. Vocês já tiveram um problema desse tipo em casa? A árvore crescer em direção à cisterna, crescer em direção à piscina? Isso é resposta ao meio. Ela detectou quimicamente, fisicamente, a presença de água e expandiu as suas raízes naquela direção. Então, há inteligência rudimentar nos vegetais. Ponto. A ciência já prova isso. Nos animais, não preciso nem falar, né? Tem cães, tem gatos, né, que têm respostas à visão do dono. O fato do dono estar doente, ele pressente isso antes. Né? Então, existe resposta do agente pelo estímulo externo. Então, há princípio inteligente em seres orgânicos. Claro que esse princípio vai se desenvolvendo, e nós vamos ver como que esse princípio vai se desenvolvendo através da aprendizagem.
Bom, um dos tipos mais primitivos, o primeiro tipo de inteligência é a inteligência sensorial, que é essa que a gente vê nos vegetais, que são os tropismos, vários tipos. Eu falei só de 2, mas existem outros tipos de tropismo nos vegetais. Depois dessa primeira inteligência sensorial, basicamente promovida por reações físicas, químicas, né? Existe a inteligência instintiva. Essa inteligência instintiva já começa a se desenvolver nos animais, né? É o instinto, é o que faz com que um animal sobreviva, né? Então, é a inteligência que faz com que ele sobreviva. Já que ele não tem um pensamento organizado, é necessário uma inteligência que o mantenha vivo. Essa inteligência é a inteligência instintiva. E, engraçado a gente pensar, né, que a gente perde o instinto com a evolução. Não é verdade, né? O Livro dos Espíritos deixa claro isso. Até espírito puro tem inteligência instintiva, porque isso é um ganho que o espírito teve durante a sua evolução, ele não perde. Não existe andar para trás. Né? O espírito sempre evolui. Então, todos os ganhos que ele teve, ele não perde mais. Então, se ele ganhou essa inteligência instintiva durante a fase animal, ele não vai perder mais. E, às vezes, ela é melhor, como diz os espíritos, do que a própria razão. Às vezes, a gente tem um pressentimento instintivo de que a gente não deve fazer alguma coisa. Embora, racionalmente, não há nenhum óbice. E aí a gente age racionalmente e se estrepa, porque não respeitou a inteligência instintiva. Né? Pergunta 115. 2 espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isso é, sem saber. Então, o princípio inteligente, quando ele é criado lá daquela inteligência universal, ele é criado simples e ignorante, é associado às formas de vida mais primitivas e, através de múltiplas encarnações, vai se aperfeiçoando dos organismos vegetais para os organismos animais, até chegar ao homem, que aí ele adquire algumas propriedades diferentes. E aí deixa de ser apenas um princípio inteligente para ser uma coisa que nós chamamos na doutrina de espírito. Certo? Próximo, por favor. Então, nós podemos classificar as inteligências nesses 4 tipos. Né? As sensoriais, as instintivas, a intelectual / emocional e a inteligência moral. Normalmente, o desenvolvimento dessas capacidades se dá nessa ordem. A gente primeiro adquire a sensorial nos vegetais, depois adquire a inteligência instintiva nos animais, depois no homem, a intelectual e moral. Normalmente, o desenvolvimento intelectual precede o moral. Né? A gente vai ganhando e não perde mais. O que a gente chama de inteligência intelectual são várias áreas, né? Interpessoal, musical. Tem gente que tem uma inteligência musical, né? Ele tem uma capacidade grande de aprender música e não tem a mesma capacidade de aprender línguas, por exemplo, né? E vice-versa, né? Então, nós temos várias capacidades diferentes quando a gente fala de inteligências, né? Inteligência interpessoal, linguística, corporal, intrapessoal, né? Que é muito importante, né? A interpessoal também hoje. Algumas empresas têm privilegiado mais a inteligência interpessoal do que a técnica, porque às vezes o cara é muito bom tecnicamente, mas ele desagrega o ambiente, é desagregador.
Então, algumas empresas hoje preferem contratar a pessoa que tem uma maior inteligência interpessoal do que a inteligência técnica, né? Cada inteligência tem a sua característica. E essas inteligências, né, quando chega no reino hominal, que a gente chama reino hominal, é uma coisa que, na verdade, na ciência não existe. Reino hominal a gente criou no espiritismo, porque na ciência o homem é animal, está no reino animal, né? Mas, uma vez que a gente chegue no reino hominal, esse espírito que veio lá das formas de vida mais primitiva, desenvolvendo a sua inteligência, vai culminar no homem no desenvolvimento de duas importantes, que é a intelectual e a moral. E aí vai nos dar o que a gente chama de escala espírita, né? Que vamos desde os espíritos impuros, né, que estão na base dessa classificação, passando pelos espíritos superiores e chegando aos espíritos puros. Então, tudo isso requer aprendizagem. A aprendizagem. Então, o princípio, tanto natural quanto artificial, requer a aprendizagem para evoluir. E aí nós vamos começar a falar da inteligência artificial. A inteligência artificial ela é uma reunião, né, de várias áreas. É uma ciência multidisciplinar. Ela é influenciada pela lógica matemática, pela linguística, né, pela ciência da computação, pela biologia, porque hoje nós temos uma coisa chamada de neurociência, que tenta entender melhor o funcionamento do cérebro, e estudar o funcionamento do cérebro não é elementar, também é uma tarefa multidisciplinar, que envolve neurocirurgia, neurologia, química cerebral, eletricidade, existe física, existe química, existe várias partes da medicina, existe matemática, né? Para tentar, entendendo, por exemplo, o cérebro, chegar a modelos do cérebro como processador da informação. Isso porque os nossos neurocientistas, né, são materialistas, né? Não entendem que a mente não está no cérebro, né? Está no espírito. Mas, como existe também processamento no cérebro, o cérebro realmente processa informação, mas a comando do espírito, né? Mas eles entendem que não, o cérebro por si só. Mas, enfim, a neurociência tem avançando e isso também tem trazido os benefícios para a IA, que justamente tenta modelar alguns funcionamentos cerebrais, como a gente vai ver com as redes neuronais artificiais. Tá? E, por favor, volta um pouquinho. E a área de aplicação? Muitas, né? Visão computacional, planejamento. Hoje em dia existem... uma das aplicações que vocês estão vendo muito aí no mercado para a inteligência artificial é no setor de atendimento ao cliente. Ao invés de contratar vários humanos para atender e receber reclamações, ou para abrir chamado de conserto de um serviço, por exemplo, estão usando o IA. Né? Você está conversando com um sistema, com um agente inteligente, que ele, embora tenha uma inteligência rudimentar, é capaz de te direcionar para o setor certo, ou registrar simplesmente o seu pedido, né? O que acontece? Você está com um problema no seu telefone? Sim. Eu já sabe qual é o problema. Qual o problema? Está mudo? Mudo. Aí ele já vai direcionando, mas é uma inteligência rudimentar, né? Uma inteligência rudimentar. Mas os sistemas tendem a crescer. Próximo. Então, basicamente, é a definição daquilo que eu tinha conversado já com vocês, que são os agentes. Agente é todo aquele que responde responde com uma ação
a uma percepção do meio. Então, por exemplo, a árvore é um agente inteligente, só que natural, né? Ela detectou a água lá, a raiz começou a crescer mais naquela direção, né? Tem manilhas, né, que ela fagocita a manilha, porque ela detecta que aquela manilha está vazando, ela destrói a manilha, né? Bom, aí ou seja, a inteligência artificial não é uma coisa nova, tá? A ideia de a gente entender como o pensamento funciona surgiu lá na antiga Grécia, com Aristóteles, né, quando fez as primeiras proposições, né, sobre lógica. Por exemplo, ele diz: Sócrates é um homem, todos os homens são mortais, então Sócrates é mortal. Isso é uma consequência lógica, né? Se ele fez uma proposição, Sócrates é homem, é verdadeiro? É. Os homens são mortais, é verdadeiro? É. Então, dessas duas premissas, eu posso chegar na terceira premissa como verdadeiro. Então, é uma lógica proposicional elementar, né? Isso, embora seja elementar, essa lógica, essa forma de modelar o pensamento através de lógica, ela se manteve desde a antiga Grécia até o século XVIII, XIX, na verdade, quando surgiu um cientista chamado de Boyle, que implementou as operações lógicas, que a gente chama de lógica de Boole, né? É aquela lógica do 0 e 1, né? 0 falso, 1 verdadeiro. Essa lógica booleana é que propiciou o surgimento da computação digital, né? Que os computadores, na verdade, o que fazem são tratar 0 e 1, né? Tudo ele transforma em sequência de 0 e 1. Então, o número 10, por exemplo, ele transforma num número binário como sequência de zeros e uns, certo? Então, isso foi possível graças a George Boyle, no século XIX. Próximo, por favor. E graças a esse cientista chamado Alan Turing. Esse cara foi um dos caras mais importantes para mim, que sou profissional de computação, né? Que ele foi o pai da computação, né? E tem uma história fantástica, esse Alan Turing. Esse Alan Turing, ele era um matemático inglês, tá? Ele antecipou o final da Segunda Guerra Mundial em 2 anos, porque ele, com a sua genialidade, conseguiu quebrar o código de criptografia que os nazistas usavam. Criptografia é uma aplicação de matemática. Usa muito números primos. Na escola a gente pergunta, para que eu vou aprender números primos, né? Para que eu vou aprender o que é maior múltiplo comum ou menor divisor comum? Isso é aplicado em criptografia. Hoje a gente usa transações bancárias com o nosso celular graças à criptografia, que é uma aplicação da matemática. Mas não é recente. Os romanos já usavam criptografia para mandar mensagem para as áreas que eles dominavam no mundo inteiro. Por quê? A criptografia é justamente porque se o mensageiro daquele fosse interceptado, a informação não vazava. E a informação é tudo, né? Porque se ele está dizendo naquela informação que nós vamos atacar determinada área, se for interceptado, essa área vai se preparar, né? Vai dar um revés contra o Império. E os nazistas usavam criptografia forte, uma criptografia forte, que fazia com que o exército nazista fosse avassalador nos seus ataques. Esse cientista, Alan Turing, ele montou uma máquina de calcular e conseguiu quebrar o código de criptografia dos nazistas. O que aconteceu? Ele antecipou em 2 anos o final da Segunda Guerra. É um missionário, porque ele idealizou uma máquina chamada máquina de Turing, que foi o precursor do computador. O
A máquina de Turing era uma máquina conceitual, abstrata, mas que já tinha todos os elementos para mais tarde se construir o computador. A gente, às vezes, pensa que para ser missionário tem que ser um espírito elevadíssimo. Não, basta você ser bom em uma determinada área, ter vontade de vir para fomentar aquela área e você vem. Né? Turing teve um problema muito sério. Ele era homossexual e foi perseguido por causa disso. O problema dele foi isso, descobriram que ele era homossexual, foi perseguido. Consequência, ele não aguentou a pressão que foi feita e se suicidou. Então foi para o vale dos suicidas. E era um missionário. Né? O que aconteceu esse ano? A Inglaterra pediu desculpa aos familiares do Turing e na nota de 50 libras, a partir do ano que vem, vai vir a imagem do Alan Turing. Uma homenagem que a Inglaterra fez a esse brilhante cientista. Hoje existe um prêmio Turing, que é dado para o melhor trabalho em ciência da computação. Ele é o Nobel da computação. Recebe o nome de Turing, por causa da importância desse cientista. Foi fundamental para a IA. Pronto. Bom, embora pareça ser uma ciência muito antiga, a IA, a inteligência artificial, ela nasceu em 1956, quando foi feitos os primeiros tentativas de se criar programas que aprendessem sozinho, por si só. Tá? Houve um grande entusiasmo, né, até a década de 69, né, porque aquela teoria nova, aquela possibilidade de você ter uma máquina que pensasse, ela empolgou muitos centros de pesquisa. Tá? E, por exemplo, em 1957, o cientista Herbert Simon mostra como que o pessoal estava empolgado, né? Ele disse assim: não é o meu objetivo surpreendê-los ou chocá-los, mas o modo mais simples, né, de resumir tudo isso é dizer que agora existe no mundo máquinas que pensam, aprendem e criam. Além disso, sua capacidade de realizar essas atividades está crescendo rapidamente até o ponto, num futuro próximo, visível, no qual a variedade de problemas com que elas poderão lidar será correspondente à variedade de problemas com os quais lida a mente humana. Na verdade, as máquinas ainda não estão desse jeito. Não estão criando. Né? Porque a gente vai ver que uma coisa é ser inteligente, uma coisa é aprender, outra coisa é pensar. São coisas distintas. Tá? Próximo. Bom, então, em 59, por exemplo, os primeiros experimentos com evolução automática de sistemas, que são os chamados algoritmos genéticos, é uma área de pesquisa em inteligência artificial. As primeiras redes neuronais são de 69, que são justamente sistemas que emulam as redes de neurônios no cérebro. Né? Você constrói isso de forma artificialmente. Né? Sistemas baseados em conhecimento, em 79, e de 80 até agora, a explosão da indústria de inteligência artificial. Próximo. Isso aí é legal mostrar para vocês. Aquele prêmio Turing que eu mencionei, em função da homenagem ao cientista Alan Turing, do ano passado, foi dado a 3 cientistas, em 2018, ou seja, o prêmio Turing do ano passado, foi dado a 3 cientistas que desenvolveram sistemas de inteligência artificial em 80, ou seja, nos primórdios desse tipo de tecnologia. Bom, como eu falei para vocês, aprendizado é a capacidade de você melhorar a sua ação.
quanto mais você aprende, melhor é a qualidade da sua resposta. Certo? Por favor. Vamos ter que andar um pouco mais rápido. Então, aqui, por exemplo, eu estou mostrando um exemplo de aprendizagem de rato. Né? A gente sabe que os animais pensam que os animais aprendem. Estão aí os domesticadores de animais, estão aí, antigamente nos circos, a gente tinha os domadores. Né? Então, às vezes, o processo é até doloroso para o animal, mas ele aprende. Né? Aqui, por exemplo, é uma experiência que foram feitas com ratos, que os ratos, quando eles vão comer um alimento novo, que ele nunca comeu, ele não come muito, ele come pouco, justamente para verificar se vai fazer algum efeito fisiológico nele. Segurança alimentar. Então, ele só começa a comer quantidades maiores depois de um certo tempo que ele está consumindo aquele alimento. Então, quando ele vai a primeira vez no alimento, ele come pouco. Entendeu? E isso é aprendizado. Tá? Existem aprendizados supervisionado, não supervisionado, ativo, passivo. Né? O que é o ativo passivo? É você escolher o que você vai aprender. Né? Isso é o ativo. O passivo é quando você não tem a escolha. Né? A gente sabe que as primeiras encarnações nossas são sempre aprendizado passivo. Né? A gente não escolhe o que a gente vai fazer quando a gente encarna. Né? Depois a gente começa aos poucos a escolher as provas. Né? E por fim, quando a gente já está bem, né, já desenvolvido, aí a gente já tem liberdade de escolher as provas. Né? Então, ele passa de um aprendizado passivo para um aprendizado ativo. O que é o supervisionado e não supervisionado? Normalmente, nós aprendemos de forma supervisionada. Por quê? Porque todos nós temos um guia. Todos nós temos um guia. O livre-arbítrio é nosso, mas a gente tem assessoramento 24 horas por dia. Então, o nosso aprendizado é supervisionado. Tem que passar um pouco rápido por causa do tempo. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender agora como é que funciona o aprendizado de uma máquina. Tá? Eu quero saber, por exemplo, se um determinado mamão papaya é doce. Então, qual é a minha primeira preocupação? É transformar o mamão papaya em um vetor de propriedades. Então, eu posso ter vários vetores possíveis de propriedades. Tá? Então, um vetor de propriedade, um conjunto de propriedades eu quero o peso do mamão, a altura, a cor, o comprimento e a idade do mamão. Então, eu tenho 5 componentes nesse meu vetor aí. Certo? Botei lá um mamão. Cataloguei essas 5 propriedades, fiz um teste e peguei o teor de açúcar dele. Beleza. Próxima. Então, vamos supor que eu tenho N mamões. N mamões papaya. Né? De cada um desses, eu tenho o nível de açúcar deles. Então, tenho N níveis de açúcar. Tá? Então, existe uma associação desse conjunto com esse. X1 é o primeiro mamão, X2 é o segundo, terceiro, etc. Y1 é o nível de açúcar de um, nível de açúcar de outro, nível de açúcar. Então, eu tenho uma associação de mamão e o seu nível de açúcar, certo? Vamos supor que eu tenho 1000 mamões mapeados no meu sistema, com as características dele e o nível de açúcar. E depois eu vou querer pegar um mamão que eu não mapeei e inferir pelo meu sistema qual é o nível de açúcar dele. Tá? Próximo. Então, eu quero encontrar uma função que leve um mamão que eu não mapeei a um nível de açúcar dele. Certo? Então, eu tenho que definir o quê? Eu tenho primeiro os conjunto de experiências. Quais são as experiências que eu tenho? É o mamão e o nível de açúcar dele. Mamão e o nível de açúcar dele. Mamão e o nível de açúcar. A gente chama esse conjunto de treino. O sistema vai ser submetido a um conjunto desse, com 1000 mamões, com suas características e o nível de açúcar dele. Suas características e o nível de açúcar dele. Suas características e o nível de açúcar dele. Tá? E o que é a medida de performance? É a diferença entre
o nível de açúcar dele e o nível de açúcar que eu vou obter usando a minha função. Certo? Próximo. Pego esses erros, somo o quadrado de cada erro desse. Então, o quadrado do erro que eu encontrei no primeiro mamão, de nível de açúcar, no segundo mamão, etc. Então, eu tenho um somatório de erros, cada um elevado ao quadrado. Só para não ter erro negativo, né? O que me interessa é o módulo, não o sinal do erro. Então, eu elevo cada erro. Só para vocês terem uma ideia, tá? Claro que eu não vou detalhar, porque nem todo mundo é de matemática aqui, né? Então, mas a ideia vai ficar, tá? Próximo. Então, o que eu tenho no final? Eu tenho cada pontinho desse aqui pode ser considerado um mamão. Por quê? Porque naquele conjunto S eu tenho um mamão associado ao nível de açúcar dele, certo? Um mamão associado ao nível de açúcar dele. Então, eu quero encontrar uma função, que é essa linha azul, que melhor se ajuste ao meu universo, certo? Isso que é aprendizado. Então, eu posso, por exemplo, considere aqueles 3 casos ali. Eu tenho uma nuvem de mamão e nível de açúcar, que eu faço primeiro uma reta por ali. Aí, se eu for pegar a distância de cada ponto dessa reta, que é o erro, eu vou ver que o erro está muito alto. Significa que aquela reta não ajusta bem aquelas observações. Aí eu mudo a curva. Essa mudança é aprendizado. O aprendizado é justamente fazer essa mudança de curva tantas vezes quanto for suficiente até eu encontrar uma curva que se aproxime muito das minhas amostras. Aí eu tenho uma questão de tolerância. O quanto eu quero aproximar? Esse é o critério de parada. Eu vou aprendendo até que o meu erro seja menor do que um valor que eu estipulo. Quando eu chegar, atingir a esse nível de aprendizado, eu digo que aquele sistema ali, se eu pegar qualquer mamão daquela região, passar para o sistema, só as características dele, o sistema vai dizer quanto de açúcar o mamão tem. Tá? É assim que a gente funciona, é assim que funciona o aprendizado também do princípio inteligente. O que é a encarnação, senão as experiências que você se submete? Cada experiência que você submete, você tem uma ação, certo? Então, por exemplo, alguém te dá um tabefe na cara. Você tem várias ações possíveis. Você pode dar um tiro nele, pode dar uma facada nele, pode dar outro tabefe, pode dar outra face. Essa é a ação certa. Essa seria a ação que corresponderia ao erro 0. Mas a gente não vai fazer essa ação, pelo nosso estado de estar no mundo de provas e expiações. Então, a nossa ação vai ter uma distância da nossa ação para a ação prevista no Evangelho, que seria a ação correta. A reencarnação é justamente você aprender para mitigar esse erro. Quanto mais encarnação você tem, mais você vai convergindo para o Evangelho. Quando aprende. Se não aprender, vai ficar reencarnando até aprender. Porque o objetivo é mitigar esse erro a 0. Tá? Bom, campos de aplicação da IA, rapidamente, que a gente está esgotando o tempo. Eu falei para vocês dos sistemas de atendimento ao cliente, isso está um boom, né? Todas as empresas, a Oi, a Nextel, a Vivo, está criando sistemas desse tipo. Na robótica industrial, né? As montadoras hoje, todas utilizam robôs nas suas linhas de produção. Pode, a próxima, por favor. Análise de sinais, né? Hoje, a quantidade de informação que a gente recolhe do universo não dá para nenhum astrônomo. Não é que nem antigamente, que você ia para um observatório astronômico e olhava uma estrela e ficava anotando lá as coordenadas espaciais dela, se ela tinha alguma alteração. Não.
Hoje em dia, a quantidade de informação que chega através da radioastronomia, através das imagens, todos os telescópios hoje são telescópios digitais, geram dezenas de teras de imagens em uma noite de observação. Não tem ninguém que consiga analisar tudo isso. Então, o emprego de inteligência artificial é fundamental, né, para a análise desses dados científicos que são em quantidade cada vez maior hoje em dia. Análise diagnóstico de imagens médicas. Hoje em dia, muitos sistemas têm condições de gerar imagens para que um analista inteligente, artificial, gere o primeiro diagnóstico para assessorar o médico. Não é ele que vai tomar a decisão, mas ele vai assessorar o médico. Ó, isso aqui me parece isso. O que o senhor acha? O médico já vai partir de uma análise feita por um agente de inteligência artificial. Próximo. Descoberta de novos conhecimentos, pelos mesmos motivos. A quantidade de equipamentos instalados no mundo hoje é enorme. Por exemplo, só aqui no Brasil nós temos uma rede de sismógrafos, de mais de 80 sismógrafos, gerando sinal o tempo todo. Quem vai analisar isso? Se você não tiver um sistema de inteligência artificial, você não consegue analisar essa quantidade boçal de dados que estão sendo coletados, né? Novos projetos, né? A Intel tem um projeto de chip, né, com tecnologia neuronal. Se lembra do Exterminador do Futuro, né, que era um chip neuronal? Né? Isso já está chegando. A Intel está com um programa de desenvolvimento de um processador com chip neuronal. Tá? E esse campo de pesquisa, então, será impossível fazer pesquisa sem inteligência artificial. Né? Se você ler a Gênesis, né, você vai ver que o nosso sistema solar, e a Gênesis descreve bem o nosso sistema solar é enorme, enorme. Quando a gente fala de pesquisa no sistema solar exterior, o que é o sistema solar exterior? Depois de Marte, a gente tem os seguintes problemas. Olha só, a distância da Lua até a Terra é 1,29 segundos. Significa o seguinte: qualquer problema de uma missão na Lua, você consegue controlar da Terra. Tá? Então, por exemplo, vocês viram o Apolo 13, né, que eles não conseguiram pousar na Lua, né, tiveram um problema orbital, tiveram que interagir o tempo todo com os cientistas para conseguir trazer a nave de volta. Certo? Quando você vai para Marte, esse tempo de comunicação já sobe para 5,4 minutos. 5,4 minutos. Quando você vai para Júpiter, já sobe para 35 minutos. Em Saturno, 1h15 por sinal ir e voltar. Você não consegue controlar nada em órbita de Saturno com esse gap de tempo aí. Certo? Quando você pensar em corrigir alguma coisa, a nave já bateu, já se queimou na atmosfera. Então, a inteligência artificial é fundamental para se explorar os planetas do sistema solar exterior. Porque senão você não consegue, porque não tem como você controlar um artefato desse da Terra. Tá? Então, tem várias decisões que a nave tem que tomar. A nave não pode disparar. A nave, por exemplo, nessas naves que estão, imagine, em Saturno, ou Urano, Netuno, 4 horas. Uma nave dessa, tem pouco sol chegando lá, então ela tem que estar com as células solares voltadas para o sol, então ela tem que se orientar sozinha. Ela não pode disparar os dados em qualquer direção, senão não chega à Terra, porque a potência de transmissão é baixa. Então ela tem que identificar onde está a Terra é simplesmente um pontinho, uma daquelas estrelas ali. Ela tem que identificar onde que está a Terra e mandar os dados para a Terra. Isso tudo sozinha. Estou a 4 horas-luz de lá. Não consigo controlar isso lá. Então, se eu não avançar nessa tecnologia, eu não consigo explorar o sistema solar. Bom, ficção científica, né? Muitas coisas dessa aí a gente achava que, né, não aconteceria, e tem coisas já acontecendo. Próximo. Conclusões, para finalizar.
É possível que as máquinas ajam com inteligência, mas elas realmente serão mentes conscientes? Quais são as implicações éticas de máquinas inteligentes? Bom, existem várias questões éticas aí, né? Por exemplo, imagine um computador que adquiriu a consciência. Você pode desligar um computador desse? Qual a diferença disso para a eutanásia? Certo? Se você está com um paciente em coma, ele está lúcido, mas não mexe mais nada, mas está vivo, está lúcido. Se você desligar, você está fazendo eutanásia. E uma máquina que tenha assumido consciência? Você pode desligar ela? Outra coisa, a máquina pode ferir um ser humano? Ou não? Se a máquina tiver que escolher entre ela e um ser humano, ela vai escolher quem? A gente espera que escolha ela morrer, né? Mas pode não escolher isso, né? Então, tem várias implicações lógicas, éticas, né? Próximo, por favor. Então, toda a religião, né, que não torna um homem melhor, não alcançará seu objetivo. Então, a gente pode notar que princípio inteligente e espírito, eles aprendem da mesma forma. Experiências. Você dá experiência. O que é experiência? É uma vivência. Você dá uma sequência de vivência ao espírito. Ele vai tomando suas decisões. As decisões, normalmente, não são aquelas que a gente espera, que Deus espera, né? Então, existe um erro. Então, o objetivo da encarnação é a gente aprender para cada vez mais mitigar esse erro, né? E ascender na escala espírita. Eu acho que essa é a última. Tá ok? Obrigado. A gente agradece aqui o Cremildo, né, para a gente ter viajado um pouquinho aí no futuro, né, na nossa inteligência artificial, entender um pouquinho melhor. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Quem quiser saber um pouquinho mais ou perguntar alguma dúvida que ficou aí, né, para poder esclarecer um pouquinho melhor, pode ficar à vontade aí para perguntar ao Cremildo. Perguntar, eu posso ajudar um pouquinho se eu souber também. Sobre essa parte do estudo aí. Está aberto. Pode perguntar. A inteligência também é artificial, né? Então, Cremildo, já que o pessoal ainda está maturando ali, deixa eu fazer uma perguntinha para a gente poder fazer, se poder esclarecer melhor aí para a gente. A gente entende que o nosso corpo, na verdade, foi criado em esferas superiores, né? E ele, na verdade, é material, o corpo físico, e ele, é claro que nós estamos adentrando cada vez mais no conhecimento, né? Porque Deus permite isso e quer que isso aconteça, de entender o funcionamento do nosso corpo, que nada mais é, o corpo físico nada mais é que um grande computador recebendo estímulos externos e jogando para fora todo que a gente, a resposta dos estímulos, né? São as doenças, né? São as nossas mazelas, né? E nesse meio todinho, a gente falou de inteligência, mas não falou do pensamento, né? O que você poderia, assim, agregar para a gente o pensamento nesse troço todo aí? Duas coisas que são importantes, né? A gente, por causa do tempo, a gente acabou não falando do pensamento e também não falando aonde a gente armazena o conhecimento, né? Porque se a gente armazenasse o conhecimento no cérebro físico, né, esse conhecimento ia se perder com o desencarne do corpo, né? A gente armazena esse conhecimento no perispírito, né? Em todas as fases, desde lá da fase do vegetal, que não pensa, não tem instinto, mas tem aquela inteligência sensorial e vai ganhando conhecimento. Quer ver uma coisa engraçada, que a biologia não explica, só explica a doutrina espírita? Se eu pegar um João de Barro, né, que tem um princípio inteligente lá, ele tem uma gama de conhecimentos que ele adquiriu durante essa fase de João de Barros. Se eu pegar um ovo de João de Barros, chocar ele, sem contato com a mãe, não ter contato com nenhum dos membros da espécie dele, mesmo assim,
ele vai construir uma casa igual. Da onde vem esse conhecimento? Né? Então, esse conhecimento está armazenado no perispírito, que é incipiente, não é o nosso perispírito, é incipiente do princípio inteligente, mas já é um centro de armazenamento de informação. Né? E o pensamento é diferente. O pensamento é você criar coisas novas do mesmo conjunto de aprendizado. Isso é o que difere o homem dos animais. Os animais pensam, mas de maneira descontínua. Eles respondem a um estímulo. Isso ele precisa pensar, ele precisa processar aquele estímulo, ver qual é a resposta dentro da sua base de conhecimento e fazer a resposta. Mas parou o estímulo, parou o pensamento. O único que pensa de forma contínua, ou seja, está sempre com atividade intelectual, independente de ter ou não estímulo, é o homem. Né? E esse pensamento faz com que um homem seja capaz de criar coisas novas daquela mesma base de conhecimento que ele tem. Ou permita, por exemplo, criar uma sinfonia. Né? Um animal jamais conseguiria na Terra. Né? A gente sabe que tem mundos mais elevados, que os animais estão também mais elevados do que os animais da Terra. Né? Tem animais em alguns mundos espirituais que estão já na transição para o reino hominal, que fazem várias atividades domésticas para o homem nesses outros mundos. Né? Mas na Terra, o animal não é capaz ainda, né, de gerar uma sinfonia, né? Porque eles não possuem esse pensamento contínuo. Expliquei? Vai fazer, Marcelo. Hoje, com essa complemento, as pessoas alimentando o IA com informações, com emotion, de posicionamento, como é que fica os espíritos vendo isso? Porque hoje está em dúvida a ética de se largar isso na mão de uma máquina. Ou seja, a gente ouve falar de enxame de drone para uma guerra no futuro. Você já ouviu falar disso, né? Não. De reconhecimento facial. Esses enxames de drone vão atacar pessoas atirando em alvos específicos, onde eles vão decidir. Como é que os espíritos estão enxergando essa ética de decisão de liberação do IA? Olha, na verdade, a gente estaria partindo para um estágio que a gente não chegou ainda, que são as máquinas conscientes. Né? Se a gente vê esses filmes de ficção científica, todas elas, a maioria dos filmes de ficção científica, nos trazem que o perigo dessas máquinas se tornarem conscientes. E aí, se elas se tornarem conscientes, elas podem tomar uma decisão adversa daquela que nós queremos. Certo? Se a gente vê, por exemplo, no Exterminador do Futuro, né? Que as máquinas... entendeu? Então, hoje não existe isso. Né? Pode chegar, eu não duvido, porque há 50 anos atrás a gente não tinha coração artificial. Hoje nós temos. Há 50 anos atrás a gente não conseguia mover um objeto com a mente. Hoje nós conseguimos. Existem pesquisas sérias disso. Né? Então, que eu possa, no futuro, construir um computador que possa chegar perto do estágio de consciência, eu não duvido. O problema é como a gente vai lidar com isso, né? Porque toda tecnologia, ela gera revés. Por exemplo, quando se gerou a tecnologia de fissão nuclear, né? Ela gerou um revés, né? Chernobyl é um problema, né? Porque a ideia era fazer energia elétrica da fissão nuclear para a paz, mas um problema num reator gerou um dos maiores problemas, né, dessa natureza que nós temos. Então, toda tecnologia, ela tem revés, né? A gente tem que estar atento aos revés possíveis, né? E uma delas é essa questão ética, né?
Não, hoje é decisão científica, simplesmente, né? E os cientistas que trabalham com IA, muito poucos têm a doutrina espírita, né? Vamos lá, Magdala, quer fazer a pergunta? Oi, Queremido, boa tarde. Eu queria saber, embora você tenha começado a responder agora para ele, sobre justamente essa questão. Né? Os neurocientistas, como você falou, a maioria são materialistas, né? não estão fazendo essa aproximação com o que a doutrina espírita propõe e esclarece. Isso. Mas não existe nenhuma pesquisa ou alguém se aproximando ou buscando essa aproximação da ideia do espírito, do pensamento, de não estar no corpo apenas? Não, um enfoque espírita, não. Não há nada. Não. Obrigada. Até existem alguns pesquisadores que estão... A própria AF foi criada para refazer as experiências e tentar usar nova tecnologia para chegar. Então, o Hernando Guimarães, que montou laboratórios, que estudou, ele chama de campo morfológico, um campo diferente, que é o campo eletromagnético que gera a nossa matéria, né? Que o próprio João de Barro tem. Então, assim, tem pesquisas na área, mas, com certeza, os espíritos, nós estamos supervisionados, como o Cremildo falou. Quando nós não tivermos maturidade moral para que as coisas avancem, nós não vamos ter. Nós temos que avançar mais na nossa moralidade, porque a tecnologia vem de acordo com a nossa moral. Então, o avanço não pode avançar numa área sem que a outra não avance. E hoje a gente vê que nossa moral não está assim tão, né, promissora, né, como deveria estar. Mas nós já avançamos muito. Essa tecnologia que foi citada aqui hoje é uma coisa fantástica. Há 40 anos atrás, 50 anos, não tínhamos esgoto encanado. Né? Hoje, assim, coisa simples. Dentista não tinha anestesia. Poxa, hoje faz cirurgias fantásticas em minutos, coisas simples. A gente vê que um pouquinho sua fala aqui, tá? A gente vê que a permanência desse computador fantástico ao corpo humano fica mais tempo hoje, né? Antigamente, com 40 anos, a pessoa já era idosa. Hoje, com 70, pô, está tão novo. Né? A gente vê que as coisas estão avançando. A gente não pode esquecer uma coisa bem assim, intrínseca, que ficou no estudo, que às vezes a gente adentra tanto na inteligência artificial, tanto nessas coisas, que a gente esquece que o espírito é a parte. A gente está estudando isso aí, é coisa material. Estamos estudando o corpo físico, o instrumento que Deus permite, né, para o aprendizado do espírito, onde ele armazena, vai fazendo suas experiências. Então, essa inteligência artificial fica no campo do corpo físico, né? Criação do espírito é para Deus, e para o espírito puro tem entendimento melhor para a gente. Lá para frente, talvez entenda melhor. Mas vamos deixar a Mara fazer a pergunta dela ali, né? Certo. Certo. Ainda não. Determinado comportamento, né, de sim ou não, então é porque ela pensa. Não. Aí não seria um espírito, seria a inteligência artificial pensando e criando? A inteligência artificial, ela tem uma inteligência, ela tem um conhecimento e ela responde a determinados estímulos do meio externo. Ou seja, ela pensa, mas não no sentido de ter um pensamento contínuo como tem o ser humano. Ela pensa como, por exemplo, um animal rudimentar pensa atacando uma presa para se alimentar. Então, ele tem aquele estímulo, ele faz a ação e depois que ele se alimentou, ele cessa a ação. O animal ele vai se alimentar simplesmente para suprir aquela necessidade fisiológica, diferente de nós, que normalmente nos excedemos, né? Então, o sistema de inteligência artificial, ele é capaz de pensar, ele é capaz de criar coisas novas, sim, mas não de forma contínua e sem ter consciência de si, né?
um anelídeo, por exemplo, uma minhoca, ela não tem consciência de si, mas ela tem uma inteligência rudimentar associada a ela, mas ela não tem consciência. Esse que é a diferença entre o que nós temos no princípio inteligente, o espírito, no homem, e um sistema artificial. Um sistema artificial tem algumas características artificiais que o princípio inteligente também tem, mas não todas. Nós não chegamos ainda... Não tem um julgamento. Então. Não tem o julgamento, não tem a questão da moralidade, né? Não tem, né? Então, a inteligência moral, que é uma coisa que nós vamos adquirindo, a máquina não tem. Mas eu não posso dizer que nunca vai ter, né? Hoje não tem. Pode ser ou não, né? Porque nem tudo nos é permitido saber, né? O livro dos Espíritos já diz isso, Vamos né? esperar o futuro, né? Vamos esperar o futuro. Vamos trabalhar com o que já temos, que já é o suficiente para muitas e muitas encarnações aí. Então, vou pedir ao Cremildo que faça as considerações finais dele aí, né? Para que a gente possa encerrar com a nossa prece. Agradecer a todos a paciência, né? A oportunidade que nós tivemos de estar aqui reunidos, né? Em prol dessa doutrina espírita. Como o nosso irmão falou, o objetivo final é aprendermos a amar, né? Aprendermos a amar. Isso é o que vai nos levar a Deus. Obrigado. Então, agradeço em nome de todos o Cremildo, né? Em nome da AF Lagos, por nos explicar um pouquinho sobre inteligência artificial, como temos que avançar em todas as áreas do conhecimento. E vamos elevar nosso pensamento, né, a Deus, porque nós temos uma coisa chamada sentimento, né? Então vamos lá. Levar a base a Deus, Criador de todas as coisas materiais, as coisas espirituais. Levar o pensamento a Jesus, nosso irmão, a Baltazar, a Gabriel Delane, e a todos os espíritos que nos apoiam, nos aconselham a cada instante. Mestre Jesus, que possamos, Senhor Jesus, entender um pouquinho mais de vida espiritual, trabalharmos nossos sentimentos, nosso amor, que possamos, sim, adentrar na ciência, no campo das inteligências artificiais, das físicas quânticas, da biologia, da química, mas sem esquecer a filosofia e sem esquecer o principal, o Evangelho deixado por Ti, Mestre amado. Que possa tocar nossos corações, que possamos sentir a Sua presença nesse ambiente, iluminando a todos aqui presentes e a todos que nos assistiram pela rede da internet. Que possamos, sim, levar o conhecimento da ciência, aproximando a religião, para entendermos que o nosso propósito aqui é sempre o aprendizado, a nossa evolução moral, intelectual. Então, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade desse estudo e a sua presença nesse ambiente. Graças a Deus.